Fim dos tempos, profecias, apocalipse. Olha, a humanidade sempre foi meio obcecada com essa ideia, né? Mas e se a maior parte dessas previsões, dessas histórias alarmantes, não passasse de um truque muito, mas muito bem feito? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar nessa história das profecias que deram errado e tentar entender o que está por trás dessa crença no juízo final. Para começar, vamos direto para um número que, olha, dá o que pensar. Segundo uma pesquisa global da Ipsos, que a nossa fonte principal menciona, 1 em cada 7 pessoas no planeta acredita que o mundo vai acabar ainda em vida. É isso mesmo que a gente está vendo, 1 em 7. Não é uma coisinha de um grupo isolado, não. É um fenômeno mundial. E o interessante é que essa crença não é igual em todo lugar, não. Dá uma olhada nesse gráfico. É fascinante. Em países como a Turquia e os Estados Unidos, mais de 20% da galera tem essa certeza. Isso mostra pra gente que, nossa, longe de ser algo do passado, uma coisa medieval, essa ideia do fim do mundo tá super viva hoje, em culturas bem diferentes. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de $1 milhão que a nossa fonte investiga a fundo. Como é que essas profecias conseguem convencer tanta gente? Bom, não é mágica não, é método. Existe o que a gente pode chamar de mecânica da profecia. Bora entender como é que essa engrenagem funciona. Então se prepara, porque o negócio é genial e um pouquinho assustador. A fonte mostra um truque que parece coisa de vidente, mas é pura matemática. Pensa só, uma pessoa manda uma previsão, tipo, a bolsa vai subir, para 100 mil pessoas. E para outras 100 mil manda ao contrário, a bolsa vai cair. Bom, uma das duas vai acontecer, certo? Aí a pessoa simplesmente joga fora a lista de quem recebeu a previsão errada e repete o processo com quem sobrou. Depois de algumas rodadas, sobra um grupinho que viu aquela pessoa acertar tudo. Para esse grupo, não tem dúvida, é um profeta. Mas na real, é só probabilidade. Só que a matemática é só uma das ferramentas na caixa, digamos assim, do profeta. A nossa análise mostra que existem outras táticas bem comuns. Por exemplo, se aproveitar do medo e do desespero em momentos de crise. Ou então, fazer previsões super vagas, sabe? Tão genéricas que servem para qualquer coisa. E tem uma que é sensacional, chamada de pós-dição, que é basicamente profetizar uma coisa que já aconteceu. E olha só este exemplo clássico de pós-dição em ação, segundo o que a fonte aponta. É a famosa profecia da destruição do Templo de Jerusalém. Parece impressionante, né? Só que tem um detalhe crucial. Os estudiosos concordam que o Evangelho de Mateus, onde está essa profecia, foi escrito anos depois que o templo já tinha sido destruído. Fica fácil prever o futuro quando, na verdade, se está escrevendo sobre o passado, não é mesmo? E o ponto principal é, essas técnicas não são de hoje, longe disso. A fonte que a gente está analisando aqui compilou o que a gente pode chamar de um verdadeiro álbum de fotografias de profecias furadas. Que tal a gente folhear algumas páginas desse álbum histórico de fins do mundo que nunca chegaram? Mas antes de mais nada, tem um problema básico. Antes mesmo de se preocupar com a data, a pessoa tem que decidir qual apocalipse escolher. É isso mesmo. A fonte deixa claro que não existe uma história do fim do mundo. Existem dezenas. Apocalipses judaicos, cristãos, gnósticos, cada um com seu próprio roteiro. É quase um cardápio de catástrofes. E aí fica a dúvida, qual deles é o verdadeiro? E que álbum, hein? Essa linha do tempo é impressionante. A gente viu um padrão que se repete há milhares de anos. Começa lá atrás com uma tábua de argila da Síria, quase 5 mil anos atrás, já falando que o fim estava próximo. A gente dá um salto para o ano 999 na Europa, com pânico geral, gente vendendo tudo. Depois, olha isso, 1524, 20 mil pessoas fugindo de Londres com medo de um dilúvio que nunca veio. E chega até 1910 com a galera comprando pílulas anti-cometa por causa do cometa Halley. O roteiro é sempre o mesmo. Alguém faz uma previsão, gera pânico e, no fim, decepção. E olha, o autor da nossa fonte não mede palavras para falar sobre o que acontece depois que a profecia falha. Essa citação aqui é bem forte, mas ela mostra a frustração do autor com esse ciclo que não para, com essa insistência em acreditar, mesmo com todas as evidências mostrando o contrário. É uma visão bem direta sobre o ciclo de crença e desilusão. E o que acontece quando o dia D chega e nada acontece? Bom, é simples. Marca-se uma nova data.
A fonte dá o exemplo de grupos como as Testemunhas de Jeová, que marcaram o fim do mundo várias vezes no século XX. É como se o Apocalipse fosse uma série de TV que é sempre renovada para mais uma temporada, mas o episódio final nunca chega. Ok, então a gente folheou esse álbum imenso de profecias, de superstição, de datas que vieram e se foram. Mas agora a nossa análise propõe uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. E se o verdadeiro relógio do fim do mundo não tiver nada a ver com textos antigos, e sim com ciência? É hora de conhecer o outro relógio. Esse aqui é o relógio do juízo final, ou Doomsday Clock. Ele não tem nada a ver com visões místicas ou escrituras sagradas. É uma avaliação séria feita por cientistas sobre os riscos de uma catástrofe global criada por nós. A gente está falando de armas nucleares, de mudanças climáticas. A imensa diferença é que ele não prevê um destino selado. Ele é um alerta. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa discussão. De um lado, temos os relógios proféticos que falam de um destino divino, inevitável, que a gente só pode esperar. Do outro, o relógio do juízo final, que é, na verdade, um espelho, um termômetro científico que reflete as nossas próprias ações. Um pede fé passiva, o outro exige ação urgente. E a melhor parte? No caso desse relógio, nós temos o poder de mover os ponteiros para trás. E é com essa reflexão que a análise nos deixa uma pergunta final e bem provocadora. Depois de tantos séculos olhando para o céu, procurando por sinais divinos do fim, talvez a gente precise começar a olhar para o relógio que nós mesmos criamos. Onde é que mora o perigo de verdade? E mais importante ainda, qual desses relógios realmente merece a nossa atenção se a gente quiser garantir um futuro?